Mas afinal, o que é esse negócio de Tantra? Como é que funciona? É de comer? É de beber? É uma forma de fazer sexo? Tem a ver com Kama Sutra? Não tem? Essas e outras perguntas eu vou resolver nesse vídeo. Então, se você tem interesse em temas como sexualidade consciente, como fazer magia sexual e como ter uma vida sexual cada vez mais desperta, criativa, ativa, se inscreve já no canal, ativa as notificações, já deixa o seu joinha nesse vídeo, por favor, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, entregar ele para outras pessoas e, consequentemente, me ajuda a poder produzir mais conteúdo para você. Para começar, o Tantra não é uma forma de fazer sexo, não é uma extensão do Kama Sutra, mas é uma coisa muito melhor do que isso. O Tantra é uma filosofia comportamental que data aproximadamente de 4.000 anos, 5.000 anos aí, mas a gente não tem como precisar. A gente sabe que o Tantra surgiu ali na Índia, mas a gente sabe também que ele foi um período. Então não tem como a gente precisar quando que ele começou. Assim como o Renascimento foi um período na história da humanidade, principalmente europeia, eles tinham uma forma de enxergar o mundo, eles tinham objetivos. Então acaba se tornando uma fase histórica que tem uma filosofia por trás. No caso do Tantra, é por isso que a gente chama de uma filosofia comportamental, porque é um estilo de vida, e é claro que o que a gente está praticando hoje é uma adaptação. A gente não tem como saber exatamente como que eles praticavam isso há 4.000, 5.000 anos atrás, e nem faria sentido, né, gente? Porque a gente não tem a vida que eles tinham, a gente tem muitas tecnologias hoje, a gente tem outras demandas e outras necessidades, então faz muito sentido para mim que a gente implemente o Tantra de uma forma que faça sentido na nossa vida ocidental, na nossa vida contemporânea. Então, sempre vai ser uma adaptação. Outro dia eu vi uma definição sobre Tantra que eu gostei muito, que era um homem falando que o Tantra é uma filosofia, um caminho espiritual para donos de casa. O que ele quer dizer com isso? Donos de casa no sentido de pessoas que não estão tendo uma vida espiritual num monastério, numa igreja. Então, quando você decide ser um padre, uma freira, você está decidindo se dedicar ali para a sua espiritualidade. No caso do Tantra, a gente aprende coisas que a gente implementa no nosso dia a dia, mas para uma pessoa normal, para uma pessoa como eu e você. Isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Tantra. Foi ele ser tão espiritual, mas tão material e mundano ao mesmo tempo. Porque alguns caminhos espirituais, principalmente a Igreja Católica, vamos dizer assim, às vezes é tudo muito bonito na teoria, mas aquilo está tão distante da prática, da maior parte dos praticantes católicos, que a gente sabe que não é algo muito implementável. Por exemplo, fazer sexo depois do casamento. Existe um fundamento nisso, e hoje cada vez mais eu tendo a entender melhor o porquê disso. Só que quando você não traz ensinamentos, quando você não traz formas de viver isso mais práticas, as pessoas simplesmente não vão fazer, porque elas não vão ver sentido. Então, dizer não faça sexo antes do casamento porque Deus vai te punir, não é um caminho muito inteligente para lidar com a energia sexual, que é uma força muito poderosa. Então, o Tantra, de todas as filosofias que eu conheço, ele é o mais liberal em relação à sexualidade, e por isso que as pessoas começaram a associar o Tantra tanto à sexualidade. Mas não é que o Tantra seja sobre sexualidade. O Tantra é uma forma de enxergar o mundo, como eu falei no começo do vídeo. E dentro dessa forma de enxergar o mundo, a sexualidade ela é bem vista. A sexualidade é um caminho para a espiritualidade. E a gente pode sim fazer sexo como quem faz uma oração. Fazer sexo de uma forma consciente. Usar a nossa energia sexual para evoluir espiritualmente. E na matéria também. O Tantra não nega a matéria, não nega o corpo. Para o Tantra, o nosso corpo é o nosso templo. É o tempo sagrado onde a gente vai fazer essa evolução, fazer essa iluminação. Porque o Tantra, sim, é um caminho que busca a iluminação. Ele busca também a transcendência da sexualidade, mas ele não nega a sexualidade enquanto houver necessidade dela. Só que o sexo tântrico é diferente do sexo convencional. Ele tem certas etapas, ele tem certos rituais e preceitos que fazem com que o encontro sexual seja uma coisa muito mais sagrada e saia daquela dimensão simplesmente de necessidade fisiológica. Não que haja nenhum problema com a gente ter a necessidade fisiológica da sexualidade, mas é que o sexo é uma força de vida.
E quando a gente fica só na necessidade, a gente acaba desperdiçando a nossa energia. É como se fosse uma energia elétrica que você deixa acesa o tempo todo e a conta de luz vem altíssima e você tem que pagar aquela conta de luz alta. O Tantra, pelo contrário, é um caminho que você vai aprender a gerar energia vital no seu corpo que você vai poder usar para outras coisas. Inclusive, uma das características dessa filosofia é que ela é uma filosofia desrepressora, matrilinear e sensorial. Como eu falei, ela passa pelo corpo físico, ela dá muita importância para as mulheres, né? O Tantra é baseado na figura da Shakti, que seria a mulher divina, a mulher universal, a mulher sagrada. Então a gente tem toda uma adoração dessa figura feminina em primeiro lugar, né? Por isso também que é uma filosofia matrilinear. Outra diferença, por exemplo, da filosofia tântrica, se a gente for comparar com a Igreja Católica, é que no Tantra a gente trabalha energia de baixo para cima. Eu noto que dentro da igreja a gente trabalha muito a energia do cardíaco, né, do amor incondicional, do coração, né, e de trazer para essa transcendência dessa conexão com o divino. Só que a gente tem chakras abaixo do coração, né, que são chamados de chakras inferiores, que é o plexo solar, o chakra sexual e o chakra básico. Se a gente não está trabalhando essa energia dos 3 primeiros chakras, como é que eu vou chegar no amor incondicional? Então, como eu falo, é tudo muito bonito na teoria, mas não existe um caminho para chegar até isso, porque só oração, só ir para a igreja, para mim, não são práticas suficientes para chegar nesse caminho do coração. Existem pessoas que naturalmente despertam para isso, por isso que a gente tem tantos santos católicos, eu adoro pesquisar a história dos santos, mas para a pessoa comum, para a pessoa que não está dedicando a vida inteira dela para a vida espiritual, como que ela faz esse caminho? Né? E principalmente como que ela lida com essa energia da raiva, do desejo sexual, né, das emoções mais baixas, digamos assim, se não existe um caminho para lidar com isso. E no Tantra a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a fazer essa jornada através dos 7 chakras para aí sim chegar nessa conexão com o divino através da sexualidade. O que pode ser melhor que isso? Eu acho que é uma coisa maravilhosa. A curiosidade sobre o Tantra é que na antiguidade as escolas iniciáticas de Tantra eram só para homens. E a gente pode pensar que isso é um machismo histórico e cultural, mas na verdade a abordagem deles é que a mulher já nascia naturalmente tântrica, né? A mulher já fazia esse caminho de transcendência energética naturalmente. O homem é que precisava ser iniciado até por conta da retenção seminal, né? Como o homem precisa aprender a reter o sêmen dele, né, que é a semente da vida, né? Ele precisa guardar essa semente para poder usar ela para outras coisas. Ter um parceiro tântrico já era suficiente para a mulher ser iniciada no caminho tântrico. Mas existe uma escola iniciática de mulheres que eu gosto muito, que são as tigresas brancas, que são mestras tântricas taoístas. Existe até um livro que foi publicado por um americano chamado Os Ensinamentos Sexuais das Tigresas Brancas. Ele foi lá entrevistar, né? Ainda existe a descendência das tigresas brancas lá no Tibete, eu acho, não me lembro exatamente onde é que é. E elas têm práticas espirituais baseadas para mulheres com o objetivo de iluminação, juventude, rejuvenescimento, trazer energia, trazer prosperidade, trazer dinheiro. Então, como eu falei, o Tantra é uma filosofia que também é baseada na matéria, né? É uma filosofia não dual. Então, a gente perde essa diferença entre céu, inferno, tudo que é baseado nesses binômios, né? A gente está buscando um sentimento de unidade. Então, tudo é sagrado, tudo é perfeito. E a matéria e o espírito são 2 faces da mesma moeda. Então, a gente aprende muito a ganhar dinheiro através do Tantra, porque o dinheiro é uma energia neutra. A gente é que coloca e usa essa energia de uma forma equivocada. Mas a energia do dinheiro é simplesmente uma energia de acesso. Te dá acesso para a saúde, te dá acesso para terapia, te dá acesso para comprar coisas que são importantes para você, que podem melhorar a sua qualidade de vida. Então, o dinheiro é acesso e a gente pode usar, sim, a nossa energia sexual para a gente conseguir ter mais dinheiro, não só dinheiro, mas construir uma carreira mais conectada com o que você quer, construir um livro, por exemplo, construir filhos astrais, como a gente fala na magia sexual. Porque o sexo ele pode gerar filhos, mas ele pode gerar filhos também que não sejam humanos, né? E dentro desses filhos não humanos pode ser dinheiro, pode ser um livro, pode ser um projeto, pode ser uma música, podem ser outras coisas. E para quem quer estudar o Tantra, para quem tem interesse em se aprofundar sobre esse assunto, existem vários livros, principalmente do Osho, que eu recomendo muito,
Para quem não sabe, o Osho nunca escreveu um livro, então todos os livros dele são transcrições de palestras que ele dava, e os discípulos dele acabaram transcrevendo essas palestras e colocando em formato de livro. Ele também nunca quis ter discípulo, ele nunca se colocou nesse lugar de guru, mas ele falava tão bem, inclusive ele era formado em filosofia pela universidade também, além de ter feito esse caminho espiritual, que as pessoas começaram a transcrever aquilo que ele falava. É muito legal ler os livros do Osho, é muito legal ler livros sobre o Tantra, mas o Tantra não se aprende nos livros. O Tantra é uma filosofia comportamental da prática. Para você poder ter os benefícios do Tantra, você precisa praticá-lo, para você sentir essa potência vital que eu estou falando no seu corpo. Eu posso te contar várias histórias de coisas que eu conquistei com o Tantra: mudar de país, ter 20 orgasmos numa sessão, ganhar dinheiro, abrir uma clínica, ter a rotina dos meus sonhos, conseguir materializar e manifestar um parceiro dos meus sonhos, mas isso não vai adiantar nada para resolver a sua vida. Então, se você quiser se aprofundar nas técnicas tântricas, se você quiser realmente dar esse passo e aprender, eu digo que é uma filosofia iniciática. Então, você precisa ser iniciado com alguém. Você precisa ter essa transmissão oral de conhecimento e uma coisa muito profunda, né, que não dá para ensinar aqui no YouTube. A gente precisa realmente de um contexto um pouco mais profundo do que isso para a gente poder avançar nos rituais. Como ir para academia, a gente começa pegando um pouquinho leve, depois a gente pega mais peso, depois a gente se aprofunda mais. No Tantra é a mesma coisa. A gente vai desenvolver essa musculatura energética. Para quem quer se aprofundar, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria Puro Êxtase, que é o espaço perfeito, é a egrégora perfeita para você se aprofundar nesse conhecimento. É uma egrégora só para mulheres, mas eu também inicio homens numa mentoria individual. E vou deixar o meu curso da Hotmart, que tem uma técnica tântrica muito poderosa, que transformou minha vida. Foi uma técnica que eu canalizei de acordo com tudo que eu já tinha aprendido de Tantra, e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. E se você quiser dar uma sugestão de tema, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, deixa aqui embaixo os assuntos do seu interesse para eu poder gravar mais vídeos como esse para você. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.